Olá, graça e paz. Eu queria nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas. Eu queria dividir com vocês hoje um relato bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8 e 9, onde o texto diz: Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Tomado de um sono profundo, lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Amados, aqui o texto vai relatar uma história de um jovem chamado Eutico. Paulo ali, ele vai estender a sua pregação, a sua ministração até meia-noite. E tem um jovem que está ali ouvindo Paulo, ele está sentado no terceiro andar, numa janela. E durante esse extenso discurso de Paulo, esse jovem vai acabar dormindo e vai cair dessa janela do terceiro andar. E quando esse jovem cai, ele morre. É interessante observar que o texto vai apresentar que tinha um jovem sentado numa janela, enquanto tinha um homem que estava pregando o evangelho. E esse jovem cai. Ele vai acabar adormecendo e vai cair, enquanto Paulo ministrava a palavra. Irmãos, é interessante observar que existe muitas pessoas que estão talvez na mesma posição que esse jovem Eutico. Estão dormindo espiritualmente. Existem muitas pessoas que estão dormindo. Enquanto o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo ministrado, elas estão dormindo. E Cristo tem convidado, Cristo tem falado com elas, Cristo tem todos os dias usado pessoas para pregar o seu evangelho, mas elas estão muitas vezes como esse jovem Eutico. Estão assentados numa janela e estão num profundo sono espiritual. E assim como esse jovem estava num lugar que era perigoso, que era uma janela, porque quando nós estamos na janela, é muito fácil a gente ser distraído, porque muitas coisas passam diante dos nossos olhos. E muitas das vezes nós acabamos nos distraindo. E quando nós nos distraímos, nós nos machucamos. Porque era talvez um momento de estar sentado com o ouvido e o coração totalmente voltado para a palavra, para ouvir aquilo que Deus está falando através da boca do seu servo. Mas muitas das vezes nós estamos distraídos, estamos numa janela. O evangelho tem sido pregado, mas muitas pessoas estão dormindo, estão em um profundo sono espiritual. E todas as vezes, querido, que nós estamos em um profundo sono espiritual, vai vir sobre nós uma grande tempestade, vai vir sobre nós grandes lutas. Porque é momento de estarmos firmes com Deus, atento, estamos dormindo. E o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. A volta de Cristo tem sido anunciada diariamente. Porém, existem pessoas que estão dormindo, existem pessoas que estão em lugares que não deveriam estar. E nos lugares que elas estão, são lugares que vão a conduzir à morte. Esse jovem Eutico estava numa janela. E ali já sabemos, e ainda no terceiro andar, é um lugar perigoso para alguém estar sentado. Mas assim como esse jovem Eutico, talvez tem pessoas que não estão na janela como ele, mas tem pessoas que estão em lugares perigosos. Estão caminhando em lugares que vai conduzir à morte. Mas estão nem aí. Não estão dando ouvido para a palavra, estão dormindo espiritualmente. Esse jovem acaba caindo da janela e ele morre. Assim como aconteceu com esse jovem, tem pessoas que estão em lugares que não deveriam estar e estão caminhando a passo largo para uma morte espiritual. Em vez de estar ouvindo a palavra, em vez de estar praticando a palavra, estão dormindo. Queridos, nós precisamos nos despertar, porque Cristo tem vindo. A vinda de Cristo está cada dia mais real e nós precisamos nos despertar para viver o novo do Senhor, viver uma vida com Cristo. Que você possa se despertar, que você possa estar atento àquilo que tem sido pregado. Amém? Que Cristo te abençoe, que Cristo te sustente, que Cristo
a quebrante seu coração para que você venha se arrepender e viver uma nova vida com Ele. Amém? Deus te abençoe.